Doutor Flávio Hamed, por gentileza, as palavras são suas. Bem, o tema que me foi designado foi meio ambiente cultural, um tema que eu me dedico há muito tempo, análise da questão da ação civil pública sob esse prisma do meio ambiente cultural. O professor Celso elencou aí o tema como, do ponto de vista da responsabilidade por danos ao meio ambiente cultural. A questão de tratar do dano em matéria de meio ambiente cultural é relativamente simples, né? Quer dizer, o desafio é tratar da questão da liquidação do dano em matéria de meio ambiente cultural. Mas eu não vou, eu vou pedir licença para os senhores, porque aqui a gente está exatamente o propósito é exatamente avaliar a questão dos 30 anos da ação civil pública, para fazer uma reflexão sobre a lei da ação civil pública no que se refere ao tema que foi proposto, ao tema de meio ambiente cultural, ao tema que é o meio ambiente cultural. Em primeiro lugar, quero compartilhar, corroborar a iniciativa, a posição trazida aqui pela desembargadora Marli em relação à irresponsabilidade que matiza o uso da ação civil pública nesse país. Quer dizer, a ação civil pública, só fazer um pequeno paralelo, e aí antes de fazer o pequeno paralelo, eu me reporto a Norberto Bobbio, que traz uma contribuição muito importante. Quando ele, na teoria do ordenamento jurídico, ele está falando sobre ordenamento jurídico, sobre sistema, unidade de sistema, com a propósito de defender exatamente a legalidade em um sistema que garanta a igualdade dos cidadãos perante o direito, ou seja, que o direito represente uma emancipação, uma garantia de efetivação da cidadania. Ele fala, num determinado momento, uma passagem curiosa. Ele diz assim, o ordenamento ele é uno, ele forma um sistema, e essa unidade do sistema, que possui uma coerência, é importante, é fundamental, é o substrato de todas essas garantias. É claro que a gente sabe que nada disso é verdade, mas, enfim. Ele diz, logo em seguida, que, mesmo com toda essa completude, mesmo com tudo isso, não paramos de fazer leis. As leis, cada dia, o ser humano se vê na necessidade de editar novas leis, novos regulamentos, com o propósito exatamente de assambarcar, albergar novos direitos. E estamos aí nesses 30 anos, a ação civil pública, há 30 anos atrás, ela surge com esse propósito. Na verdade, vivíamos um momento, os conflitos de massa já se evidenciavam na nossa sociedade, e o direito ambiental já era reconhecido, a 6938 de 81 já havia, como foi citado aqui pelo professor Fiorilo, já trazia uma definição de meio ambiente, e mais ainda, no seu artigo 12, ela já previa a responsabilização por danos ao meio ambiente. Ora, como responsabilizar alguém por danos ao meio ambiente, um direito essencialmente, ontologicamente difuso, né? Se o meio ambiente pertence a todos nós, como responsabilizar alguém por danos ao meio ambiente sem um aparato processual correlato, sem um aparato processual próprio? Esse aparato processual foi a lei da ação civil pública, que depois, complementada pelo mandado de segurança, quer dizer, a aceitação do mandado de segurança em termos constitucionais, em relação à questão da tutela dos direitos difusos, a lei de improbidade administrativa, veio a configurar aquilo que o STJ começou a pontificar como um chamado microsistema para a tutela processual dos direitos meta-individuais. A gente hoje, no Brasil, a desembargadora falou aqui da lei da improbidade, né? A gente tem aquilo que se denomina microsistema para tratar de quê? Para tratar desses temas que são relativos a questões que suplantam a esfera individual, e não podem ser resolvidas de outro modo. Essa que é a questão. Eu acho
nos comentários ao Código de Defesa do Consumidor, dos autores, tem uma passagem que diz muito respeito ao que a desembargadora tratou aqui, em relação a políticas públicas, que o desembargador Kazuo Watanabe, hoje o advogado Kazuo Watanabe, hoje advogada, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ele cita um exemplo de uma ação civil pública para tratar das tarifas públicas de eletricidade no estado de São Paulo. Ele fala assim, os senhores imaginam só se 15 mil habitantes, eu não sei se esse é o caso, não me lembro, não me recordo se o caso é fictício ou real, mas eu acho que é real. Se cada juiz decidisse de uma forma diferente as 15 mil ações propostas para discutir tarifa de eletricidade no estado de São Paulo, como é que seria o caos que seria em relação a essa questão? Imaginemos que todos fundamentassem as suas decisões de forma... Então, a ação civil pública ela tem uma importância enorme e tem uma importância de responder por essa demanda social que ganha força, cada dia mais força. A gente está aí, vamos ter a oportunidade de discutir aqui, Celso, o novo CPC, né? O meio ambiente em face do novo CPC, que prima o tempo todo por soluções que atinjam, que reduzam, alcancem a maior parte de cidadãos, porque não é possível a gente viver, é impraticável a gente viver num país como o nosso hoje, cujo número de ações judiciais desbordam em mais de 100 milhões. A gente tem mais de 100 milhões de ações judiciais correndo no país hoje, algumas delas públicas, ou seja, ações civis públicas, cujos tutelados são aí 200, 300 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, enfim, é um quadro extremamente complexo que a ação civil pública veio a responder, veio a tentar oferecer algum tipo de resposta. Uma lei curta, de 23 artigos, alguns acrescentados posteriormente, mas de uma eficiência enorme para aquilo que a gente procura, que é a tutela do meio ambiente, que é a tutela, o tema aqui tratado. Lei perfeita com um problema. Primeiro problema, a gente já citou aqui, da irresponsabilidade na propositura das ações civis públicas. Esse é um tema sério. E aí eu falo irresponsabilidade dos encarregados de fazê-la, dos incumbidos de fazê-la, que é o próprio Ministério Público. Às vezes você vê a ação civil pública dando ao meio ambiente natural, as ações são copiadas, são propostas 10 ações, sem que o inquérito civil tenha ali detalhado a situação específica de cada dano, enfim, coisa preocupante nesse sentido. Preocupante porque a ação civil pública é utilizada de forma irresponsável pelos legitimados, inclusive algumas das ONGs. Olha, eu sou totalmente favorável. Eu acho que o grande instrumento da ação civil pública, as ONGs têm um papel importantíssimo, mas são utilizados de forma complicada, a ação civil pública é utilizada de forma complicada pelo próprio MP, que às vezes se arvora em ser praticamente o adivinho, como se tivesse uma bola de cristal que estivesse adivinhando o que seria o direito da população. E a desembargadora, mais uma vez, desculpa, vou me reportar a ela, que ela falou, o sujeito se sentiu ofendido, será que ele proporia a ação individual naquele caso? Como é que o MP se sente com a legitimidade não no sentido processual que eu estou falando, no sentido político, de propor uma ação dessa natureza? É um tema que me causa uma enorme perplexidade aí falar, não tem como saber. Claro, a gente tem o instrumento do inquérito civil, e é um dos temas que eu vou dedicar aqui um pouco na minha exposição, que poderia servir exatamente com o propósito de aferir, para cercar de legitimidade essa ação, para que essa ação respondesse aos anseios da população, para que essa ação significasse efetivamente uma forma de você efetivar direitos, e não uma forma de assoberbar mais ainda o judiciário com as demandas inúteis. Porque essa que é a grande verdade. Quando o Ministério Público propõe uma ação inútil, ele está privando o cidadão do seu direito em relação a milhões de demandas que poderiam e deveriam ter lugar.
Um outro problema que eu vejo em relação à questão da ação civil pública, e isso foi também destacado aqui, mas em relação ao meio ambiente cultural, quando a gente fala em ação de responsabilidade por danos ao meio ambiente cultural, é a questão da execução da ação civil pública por danos ao meio ambiente cultural. A gente imagine os senhores aí que tenhamos uma ação civil pública por danos causados ao meio ambiente cultural que não dura menos de 10 anos. Não há hipótese. Acho que eu tenho curso, tem uma agora, que fez 10 anos. Tá, o perito apresentou o laudo. Apresentou o laudo agora, tem 10 anos. Enfim, cobrem caro os senhores, aqueles advogados aqui presentes, porque são ações onerosas. Não tem como você... Invariavelmente, quando você... Depois dos 10 anos, o advogado chega à conclusão de que cobrou pouco, mesmo ele estando recebendo mensalmente, porque é um ônus danado, e conduzir uma ação dessa de forma a alcançar êxito é também complicado por conta de um outro problema, que todos sabemos aqui, as ações são julgadas por conta um pouco dessa ponderação de valores que reina no judiciário, as ações são julgadas com base em critérios, às vezes, ideológicos e não jurídicos, o que realmente atenta contra o escopo da ação. Quer dizer, mas, falando do nosso tema, então, tecendo essas pequenas considerações que eu digo assim, preliminares, eu não quero tomar muito tempo dos senhores, porque tem outro palestrante que irá me seguir, mas eu quero focar em algumas questões relativas que eu acho que são preciosas em relação ao tema que eu fui convidado aqui a me manifestar, que é o meio ambiente cultural, que é o chamado patrimônio cultural. O professor Celso, com o brilhantismo dele, me poupou do início de uma definição importante e necessária, que é o que é meio ambiente cultural, né? Para a gente falar de uma ação que visa proteger o meio ambiente cultural, e é importante que, embora a ação civil pública, é muito importante ser dito isso, seja uma ação nominada lá por danos ao meio ambiente cultural, a ação civil pública é uma ação que comporta todos os tipos de provimento. Provimentos declaratórios, constitutivos, desconstitutivos, mandamentais. Então, uma ação que pode ser utilizada, e é utilizada de forma ampla pelos legitimados ativos lá caracterizados. Então, uma ação muito ampla. E, no caso do meio ambiente cultural, qual é o objetivo? O que a gente vai tratar dessa ação? Quando a gente fala uma ação de responsabilidade por danos, ou uma ação que tutele o meio ambiente cultural, que resguarde os direitos culturais da população. A gente vai tratar exatamente do conteúdo do artigo 215, do artigo 216 da Constituição, e hoje também do artigo 216-A. O que eu quero lhes dizer com isso é que o direito ao meio ambiente cultural, ele envolve não apenas a questão do patrimônio cultural, do patrimônio imobiliário, mas no Brasil me parece que a ação ela se reveste uma importância muito grande para resguardo daquilo que foi dito, que é o patrimônio imaterial. E aí eu digo patrimônio imaterial, não apenas aqueles reconhecidos pelo Estado, pelo poder público, como patrimônio imaterial, como tudo aquilo que diga respeito ao exercício de direitos culturais. É muito interessante que eu vou citar aqui alguns exemplos para que a gente possa visualizar. O professor Celso, de forma bastante pioneira, foi um dos primeiros autores que fez referência a um outro pioneiro, que é lá do Rio de Janeiro, no seu curso de Direito Ambiental, ao professor Zé Carlos Barbosa Moreira, que foi o primeiro a tratar dos direitos difusos, num trabalho de 1977, se não me falha a memória, sobre a... 67? Foi, exatamente. 67 foi num... Não, foi por aí mesmo, foi num trabalho, foi apresentado em Milão, foi em homenagem a Liebman, né? Foi um congresso em homenagem a Liebman, que ele escreveu sobre a ação popular, que é uma ação importantíssima, quer dizer, como o professor Celso, onde o legitimado, ela tem tanta serventia quanto a ação civil pública, só que o legitimado é o cidadão. O professor Celso, inclusive, defende que
a amplitude do conceito de legitimação, que não ficaria restrita o cidadão não seria apenas aquele portador de título de eleitor. A lei da ação civil popular, a lei da ação popular, ela faz essa exigência para a propositura, que é a juntada do título de eleitor. O Celso diz que é inconstitucional, porque cidadão, segundo a acepção da Constituição de 1988, é algo muito maior. Então, essa ação popular, ela teria essa importância, comporia também isso que a gente chama de microsistema de direito difuso e se prestaria também à proteção do patrimônio histórico e artístico. A ação popular, ela vem sendo muito desprezada pelo nosso judiciário. Vocês fizeram uma pesquisa jurisprudencial, vocês vão verificar que as ações populares propostas, inevitavelmente, elas são extintas, porque o judiciário, a lei da ação popular fala em lesividade. Quer dizer, a diferença da ação civil pública para a ação popular é que você, na ação popular, você tem que ter necessariamente a presença do Estado, como fazendo parte do polo passivo, ao passo que na ação civil pública, às vezes você tem o dano ambiental, o Estado não está presente. A ação a ser proposta é a ação civil pública. A ação popular tem que ter a presença do Estado para a ação ser proposta, e a ação fala em lesividade. Essa lesividade, é importante que se diga, tem servido até hoje de forma infundada e de forma pouco fundamentada para justificar a improcedência das ações populares, inclusive em relação à questão do patrimônio cultural, o que veio já a cair por terra. A gente tem, em primeira decisão, que diz que a lesividade que a ação popular fala, ela pode ser uma lesividade moral. A primeira decisão é de 1999, uma decisão do ministro Ilmar Galvão, onde ele fala que a lesividade moral ela autorizaria a propositura da ação popular. E aí eu vou citar um exemplo bastante interessante que ocorreu na minha cidade, que eu não sei se os senhores acompanharam. Eu achei até que fosse inicialmente uma ação civil pública, que foi o nome do Copacabana Palace. Uma cadeia de hotéis adquiriu o Hotel Copacabana Palace, que é quer dizer, o patrimônio, o hotel em si, é um patrimônio material tombado, um prédio tombado pelo IFAM, pelo Estado, pelo município, enfim, ele é reconhecida a sua importância arquitetônica pelo que pela sua construção. Mas uma determinada cadeia, comprou lá o Copacabana Palace. E quis mudar o nome, quis botar o nome da cadeia. E aí essa ação, esse foi objeto de uma ação popular, onde foi obtida a liminar, e o Judiciário do Rio de Janeiro disse o seguinte: não, Copacabana Palace, lá se hospedaram todos os artistas de Hollywood, todos os artistas brasileiros, todas as autoridades, aquilo. Lá morou Jorge Guinle, o playboy que praticamente foi um dos. Enfim, é uma referência para a cidade do Rio de Janeiro. O Copacabana Palace, com isso, foi deferida a liminar no caso do Copacabana Palace. Esse dado, ele traz, eu acho que a grande contribuição, o grande tema inovador em relação à questão da proteção do patrimônio cultural, que é avançarmos para a utilização da ação civil pública para a proteção e salvaguarda desse patrimônio material. E eu vou, como objetivo, é uma avaliação e uma contribuição, né? A gente vai aqui. Eu quero destacar um ponto importante, quer dizer, dois temas importantes, que são temas que emergem da ação civil pública, na verdade. A gente está aí avaliando a ação civil pública. O primeiro deles é a questão dos inquéritos civis. O inquérito civil, como todos aqui sabem, ele se encontra lá previsto na lei da ação civil pública e ele serve para instruir, fornecer as provas que instruirão a ação civil pública no caso de uma ação, um dano, etc. Bem, a gente não
não pode falar em inquérito civil, não pode falar no outro tema, que eu vou desenvolver aqui rapidamente, que é o tema de ajustamento de conduta, sem imaginar um pressuposto, com todas as vênias e com todo o respeito, com todas as concordâncias que eu tenho com o professor Celso em relação à questão desse principiologismo, mas um dos elementos centrais do direito ambiental é a prevenção. Então, Celso, eu fico assim, realmente, em relação ao meio ambiente cultural, a questão do dano, né? Porque meio ambiente cultural é a única área que não pode ter dano. Se o sujeito é uma construtora, vai construir um prédio, e o bate-estaca faz ruir uma igreja construída no século XVIII, como é que vai recuperar? Como é que a ação vai servir para aquilo que os doutrinadores e a própria lei contemplam, que é a importância da reparação in natura? Porque a ideia do direito ambiental é que você tem que recompor o dano. Primeiro, evitar o dano. Segundo, que o dano seja in natura, ou seja, por objeto da mesma espécie, mesma qualidade, né? E terceiro, em pecúnia, a responsabilidade por dano em pecúnia. Como é que você vai recompor um dano desse? Como é que você vai... Vamos imaginar como acontece lá no Rio de Janeiro, que tenhamos um determinado local, que você tem um ritual de umbanda lá que ocorra desde o século XVI. Acontece no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro acontece cada coisa incrível. O professor Celso, eu tenho a honra de estar num seminário aqui sobre regularização fundiária, e o tema que eu ia propor era patrimônio quilombola, porque tem quilombo dentro do Rio de Janeiro com um prédio construído em cima. Eu sou advogado, claro, dos proprietários, que é diretor de uma empresa grande. É uma coisa impressionante, interessantíssima do ponto de vista teórico e desafiadora de como a gente vai enfrentar esses temas, né? Então, voltando ao exemplo lá do nosso terreiro de Umbanda, vamos imaginar, imaginem só os senhores que é uma prática que venha se executando, ocorrendo desde o século XVI, XVII. Como é que vai ser, como é que a responsabilização pelo dano em decorrência de uma construção que impede a realização daquele rito que talvez tenha uma importância fundamental para aquela comunidade? Enfim, são questões que eu trago para os senhores e que me parecem relevantes do ponto de vista daquilo que é essencial no que tem se mostrado a grande contribuição da ação civil pública em matéria de meio ambiente cultural, que é impedir o dano. E a resposta é muito simples. Como é que se impede o dano em matéria de tutela do patrimônio cultural através do uso da ação civil pública? Com as liminares. A gente tem um instrumento da tutela antecipada, das liminares, elas são extremamente úteis no sentido de se preservar o patrimônio cultural. Essa é a grande lição, é o grande tema em relação ao meio ambiente cultural. Vejam bem, eu não estou aqui a fazer uma defesa de liminar em matéria de ação civil pública. Estou tratando do tema específico meio ambiente cultural. Eu acho, inclusive, a minha posição é radicalmente oposta de um modo geral, porque eu acho que, assim como as ações civis públicas são utilizadas de forma irresponsável, as liminares, então, nem se fala. Eu citei aqui, vou enfocar doravante o tema dos inquéritos civis. O inquérito civil é a coisa mais mal utilizada, poderia ser utilizada pelo Ministério Público para realizar audiências públicas, ouvir o que a população diz, produzir provas contundentes. Nós, advogados, quando nos damos ali ao luxo, né, de tentar verificar o que está se passando no inquérito civil, ou quando o cliente ele é intimado a prestar esclarecimentos, a participação do advogado é completamente acessória, é lateral. Quer dizer, na verdade, eu até costumo... Às vezes o Ministério Público faz um laudo imenso, se debruça uma perícia antropológica, etc. Aí abre o prazo para outra parte, para o advogado falar em 5 dias, como se ele não participa da feitura do inquérito civil, e esse é um dos temas importantes,
pela qual eu sustento que o inquérito civil, com uma participação tão amesquinhada do advogado, será que ele serviria para alguma coisa? Porque o inquérito civil, juridicamente, ele é um procedimento administrativo. Qual é a finalidade dele? É um procedimento administrativo. Quando você tem, isso o professor Nelson Nery Júnior destaca com muita clareza, quando você tem um acusado no inquérito administrativo, ele passa a ter um caráter que exige o contraditório e a ampla defesa. Como é que o Ministério Público ficou com 1 ano para fazer uma perícia e o advogado tem que falar sobre a perícia em 5 dias? Não constituiu assistente, não participou do inquérito civil? É justo? Isso atende aos reclamos da sociedade? A gente tem que entender que a ação civil pública, o Ministério Público, ele está ali representando o interesse da coletividade, inclusive daquele advogado que representa o seu cliente. Como é feito isso? Né? Na verdade, é uma coisa, é um instituto criado pela ação civil pública, mas com esses aspectos negativos que eu estou trazendo aqui, aliás, nem aspectos negativos, com essa utilização negativa, eu acho que o inquérito civil como procedimento administrativo ele de uma riqueza imensa, e nesse sentido eu vou aqui trazer alguns elementos importantes da sua boa utilização pelo Ministério Público. O inquérito civil tem sido utilizado, eu verifiquei isso ao longo de diversas hipóteses, né? De forma extremamente interessante. O que acontece no inquérito civil? Principalmente em relação a essas manifestações artísticas e culturais. Às vezes o sujeito faz uma representação, está tendo uma violação de um determinado direito cultural da população. O Ministério Público vai lá, instaura o inquérito civil, constata que não há violação nenhuma, mas às vezes exatamente com um trabalho antropológico realizado, aprofundado, se descobrem outros elementos, e aí o inquérito civil ele passa a ser desvirtuado, num bom sentido, para que sirva de inventariar manifestações culturais. Isso tem sido muito frequente e tem sido muito relevante e até subsidiar políticas públicas. Eu não estou citando um caso ou outro, isso tem acontecido, eu tenho acompanhado o relato de promotores ao longo de todo o país em relação a essas práticas. Então, alguns inquéritos que servem para exatamente investigar o dano constatam a prática de movimentos, de ritos, etc. E aquilo que não havia nenhum registro passa a ser inventariado num documento que é um documento público, que é um documento que tem servido, em alguns casos, até para subsidiar políticas públicas e compelir a atuação do Estado para a promoção dessas manifestações. Né? Uma outra colaboração, além dessa questão do inquérito civil, uma novidade que eu acho que jamais os seus autores imaginariam, né, em relação à ação civil pública relacionada à proteção do meio ambiente cultural, é o termo de ajustamento de conduta. Eu acho que isso também é uma questão bastante sedimentada, objeto de muita concordância em relação aos atores que funcionam na proteção do meio ambiente cultural, e aí eu digo não só promotores, como os demais envolvidos. O termo de ajustamento de conduta talvez funcione como a melhor forma de composição quando a gente fala em proteção do meio ambiente cultural. Por que tem funcionado assim? Na verdade, quando você tem a iminência de dano, ou quando já existe a propositura da ação civil pública como liminar, o termo de ajustamento de conduta ele pode significar uma antecipação do dano, uma possibilidade de acordo. Na verdade, o termo de ajustamento de conduta nada mais é do que isso, de um acordo, só que é um acordo diferenciado. Essa criação maravilhosa da Lei da Ação Civil Pública, né, ela
primeira coisa, ela cria a hipótese, cria a possibilidade de você, do termo de ajustamento de conduta, contemplar itens que não estejam previstos na ação inicialmente proposta. Você pode pactuar um objeto muito mais abrangente e aquilo ser objeto de concordância por parte do degradador em relação à questão do patrimônio cultural. O termo de ajustamento de conduta, ele responde a um dos defeitos da ação civil pública que a gente falou aqui, que é a questão da celeridade. Ele vai lá, oferece rapidamente aquela solução importante. O termo de ajustamento de conduta, ele traz, quando bem manejado, e é importante que esse ponto seja discutido, não sei se existem promotores aqui presentes, mas a palestra fica gravada, né? O promotor, quando ele trabalha dentro da lógica da irrealidade, ele não vai conseguir a celebração do termo de ajustamento de conduta e, logo, quem vai, mais uma vez, padecer é o meio ambiente. Né? Na verdade, o termo de ajustamento de conduta, ele tem... Eu estou lembrando aqui, professor, estou rindo, porque eu estou lembrando de uma ação, até a promotora conhecida lá no Rio, conhecida pessoalmente, propôs, quando o cliente me procurou, ele disse, eu vou lá, ação, conheci a promotora, eu falei, não, poxa, é uma pessoa razoável, não vai ter problema, vamos tentar conversar, ela é uma pessoa, tem um bom diálogo, a gente não está, o senhor está aqui, o senhor não está lesando ninguém, o senhor está aqui disposto está querendo compor, vamos resolver a questão, etc. Pô, vamos celebrar um acordo, né, porque a ação já estava proposta fazer um acordo e resolver a questão. Aí eu marquei a audiência com a promotora, fomos lá, conversamos. Então, a senhora redige aí, me manda a minuta. Ela me manda a minuta. E aí, doutor, vamos assinar? Eu falei assim, jamais. A ação, o termo de ajustamento de conduta contemplava itens, uma quantidade absurdamente numerosa e superior àqueles itens que estavam elencados na ação civil pública. Eu falei assim, se fosse para seguir o termo de ajustamento de conduta, eu concordo com todos os pedidos de Vossa Excelência, deixar a ação ser julgada, e aí eu resolvo o problema do cliente de uma forma igualmente célere. Né? Mas, então, o termo de ajustamento de conduta, ele tem que ser, ele deve ser, em matéria de meio ambiente cultural, ele revelar um aspecto de concertação entre os direitos difusos e coletivos da população e aquilo que o degradador imagina como suscetível de proteção. Né? E aí o último ponto, além da celeridade, etc., todos nós sabemos que é o termo de ajustamento de conduta que vai possibilitar que você não precise da ação depois. O termo de ajustamento de conduta em si, ele já é o título executivo que poderá ser executado no caso de um descumprimento do que foi acertado. Então, eu acho que, em matéria de meio ambiente cultural, esse é o tema que me parece da maior relevância. A gente não vejo, em primeiro lugar, que o princípio da prevenção ele é um ponto fundamental. Eu acho que o meio ambiente cultural faz parte, não obstante faça parte dessa pletora, dessas dimensões, é uma das dimensões do meio ambiente, ela, pela sua particularidade, ele exige um tratamento diferenciado, acho que, notadamente no que diz respeito aos aspectos mais fluidos da proteção, que é o patrimônio material. E aí também uma breve nota, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente está sempre falando em patrimônio imaterial, né, Celso? Porque quando a gente fala de uma igreja, a gente está preocupado com o que a gente está preocupado, quando a gente tomba uma igreja, são os valores imateriais que matizam aquela construção, seja do ponto de vista histórico, estético, arquitetônico, construtivo, enfim. A gente sempre vai estar falando de patrimônio imaterial. Então, esse ponto da prevenção
é um ponto que eu acho que deve nortear as nossas preocupações em relação ao uso da ação civil pública. Não estou aqui, e aí as liminares elas têm uma importância enorme. Não estou aqui advogando um uso desarrazoado de liminar. Pelo contrário, eu acho que a liminar ela é uma exceção. Quer dizer, e também não vejo porque um juiz, por exemplo, com as devidas vênias, não possa, em alguns casos, for 48 horas para o sujeito se manifestar sobre um pedido de liminar, que às vezes é um erro, como um caso que eu cheguei a patrocinar, em que a ação era fundada, o fundamento da ação civil pública não era nem meio ambiente cultural, era meio ambiente natural. O fundamento era a inexistência de licença para a construção da obra. Eu tinha licença. Quer dizer, estamos aí litigando sobre a existência ou não de licença. Quer dizer, o fundamento não era a licença dada de forma ilegal, era a inexistência de licença. Então, se provavelmente não deu a liminar, mas tivesse dado a liminar, imagine o prejuízo em alguns casos, o sujeito está com valores importantes, vultosos, investidos, e o problema se avulta. Então, a utilização da liminar, não estou advogando uma utilização desarrazoada das liminares em matéria de meio ambiente cultural, mas eu acho que é um setor, é uma área, a matéria é sensível a que essas liminares sejam utilizadas. E aí eu passo para o outro ponto, que é a questão da responsabilização por danos ao meio ambiente cultural, porque depois não tem jeito, né? Então, o meio ambiente, a responsabilização por danos, né, ela nunca vai ser a melhor saída. A execução dessas decisões judiciais, mesmo quando se consegue atingir um valor vultoso, um valor que contemple não só os aspectos de materiais que dizem respeito à reconstrução, que vai sempre ser complicada, mas quando abranja também a questão do valor de uso, do valor de existência do bem, quando enfatize o caráter pedagógico da condenação, essa indenização ela nunca vai atingir uma função relevante, que é exatamente a possibilitar a preservação do meio ambiente. Eu acho que esses são os pontos principais. Na verdade, a utilização. Hoje, como professor Celso, a gente vive um momento na cidade lá do Rio de Janeiro e bastante interessante, do ponto de vista bastante desafiadora também, do ponto de vista do reconhecimento, não só de uma postura do Estado muito ativa em relação à questão do patrimônio cultural como um todo. Nós tivemos aí, recentemente, com as obras do Porto Maravilha, a descoberta do cais do Valongo, onde desembarcaram mais de 1 milhão de escravos aqui na época do Brasil colônia, né? O cais do Valongo, esse que foi preservado por conta e hoje é um sítio histórico que está se candidatando como a cidade a patrimônio da humanidade, como tivemos recentemente a questão da descoberta do piso da cidade do Rio de Janeiro, quando foi se escavar a Avenida Rio Branco para a construção do veículo leve sob trilhos. Para tudo, né? Parou-se as obras, o IPHAN começou a fazer lá, ver como é que é. Claro, a obra vai continuar, mas aquilo está sendo removido com toda o cuidado do IPHAN, e num tema que desafia a nossa discussão, porque o que nós vamos fazer com o patrimônio? Cada cidade nós só tivemos aquilo porque aquilo foi uma cidade um dia, né? E aquilo, eu e o professor Celso estivemos num congresso em Portugal, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Foi muito interessante que um historiador, arqueólogo, levou um mapa do país inteiro de Portugal, e ele com mapeamento, com a cartografia arqueológica de Portugal. E ele disse assim: onde iremos construir em Portugal? Se formos seguir uma cartilha preservacionista ao extremo, em lugar nenhum, porque a cada buraco que a gente cavar, a gente vai encontrar um sítio arqueológico.
ao mesmo tempo. Então, qual era a solução apontada, muito interessante, pelo arqueólogo? Temos que verificar o que é significativo daquele modo de expressão e para podermos exatamente escolhermos o que é digno de se preservar. Quer dizer, então, e soluções existem. Lá no Rio de Janeiro, tivemos lá, recentemente, retornamos a Portugal, eu conversava com a equipe de arqueólogos que está trabalhando na região do Porto Maravilha, e eles estão fazendo o seguinte, tem lugares que a gente não está removendo, a gente está fazendo um museu subterrâneo. Então, a gente está preservando, deixando como está, porque isso é atrativo. E, além de ser de dizer respeito à questão da preservação cultural, isso tem a ver com turismo cultural, isso tem a ver com renda para a cidade. Então, essa sensibilidade de que cidades como Rio, São Paulo, vivem e têm muito a ganhar com turismo cultural, é uma sensibilidade recente, alavancada, em parte, pelo direito ambiental, por essa nova visão que se faz em relação a esses temas, pela possibilidade da ação civil pública, que certamente, se não existisse, com seu rigor, com suas liminares, não induziria os empreendedores a terem mais cuidado no que fazem. No dia que eu fui, eu falei assim, não, tem que ver o chão lá da Rio Branco. A Rio Branco interditada, a gente quase não passa lá, mas eu quero ver lá. E aí estavam os técnicos do IFAM lá. E aí eu entrei na Rua da Assembleia, que é a rua do meu escritório, para ir para o meu escritório, e estão construindo um prédio lá na Rua da Assembleia, até eu cheguei a olhar lá a sala, falei, não, de repente, corretor falando no escritório, etc. E estava olhando, e aí passa um advogado, doutor Flávio, o senhor vai comprar mais sala, doutor Flávio? Eu falei assim, não, estou olhando a placa. Era uma placa do IFAM, dizendo assim, aqui foi encontrado um sítio arqueológico. O empreendedor desse empreendimento, o empreendedor está adotando todos os cuidados necessários para a sua preservação. Enfim, são momentos, né? Vai aumentar o valor do metro quadrado. Pois é, exatamente. Já está baratinho? Ou não vai sair, né, o negócio? Olha, pelo ritmo da escovinha lá no VLT. Não, mas a gente está brincando, mas a gente é um esforço enorme, né, a ser feito. O desafio é enorme. Só para os senhores terem uma ideia, esse momento aí do Porto do Rio, eles foram desenterrados, revolvidos nada mais do que 6 ou 7 contêineres de artefatos escravos, desde jogos de dominós até amuletos, etc. E a própria autoridade cultural, sem saber, sem ter condições até em termos de estrutura para adotar o devido cuidado, alvo de algumas reclamações, não sei nem se chegou a ocorrer a propositura de ação civil pública nesse caso, mas alvo de críticas contundentes por parte da população em relação à preservação desse acervo. Eu só que não queria me alongar muito mais, apenas concluir, destacando exatamente essa importância da lei. Eu acho que nesses 30 anos, a simplicidade da lei ela possibilitou realmente um uso enorme, né? Uma utilização enorme. Eu acho que o desafio é aprimorá-la, não é substituí-la, é aprimorá-la. Eu acho que a jurisprudência foi construindo mecanismos importantes de agilização, e eu acho que eu acho que o grande esforço nosso, e a OAB é o local para isso, é uma conclamação para que a gente trate a ação civil pública com seriedade, né? É um instrumento precioso da cidadania, como tudo que é da cidadania, como o próprio meio ambiente cultural, tem que ser venerado da forma, tratado respeitosamente, sem leviandade, por parte daqueles que a manejam, por parte das ONGs, por parte do Ministério Público, para que exatamente não seja objeto de não efetividade do direito. A ação civil pública ela tem que ser um instrumento de efetividade do direito e não é assoberbando o judiciário com ações civis públicas infundadas e mal propostas que a gente vai possibilitar a preservação do direito
ao meio ambiente como um todo. Então, fica aqui essa mensagem e, sobretudo, os parabéns a São Paulo. Há uma ação civil pública proposta aqui em São Paulo, que vai na linha do que eu não sei o desfecho dela, vou pesquisar, não consegui trazer aqui o desfecho, mas é uma ação civil pública que vai um pouco na contralinha do que a desembargadora Marli falou, que é uma ação civil pública proposta para exigir políticas culturais de um determinado município aqui de São Paulo. Eu acho a ação, concordo plenamente com ela, eu acho que o Ministério Público não tem que fazer política cultural, nem pode exigir, mas eu acho que onde você não tem política, aí a ação civil pública ela é proposta. Porque se você fala em direitos culturais, se você fala que o Estado tem que ter uma política cultural, como é que uma determinada... Você tem poder público, você eventualmente tem até uma secretaria e você não tem política cultural exercida, você não tem orçamento, você tem a população privada do exercício de direitos culturais. Aí eu acho que cabe. Não para exigir o como fazer, mas exigir alguma coisa a ser feita. Quem fará vai ser o Poder Executivo, mas fica aqui o registro dessa iniciativa aqui do Ministério Público de São Paulo. Meus parabéns e a minha satisfação enorme de estar aqui na presença dos queridos colegas, presidido pelas colegas aqui que me dão lugar e na presença do meu sempre querido mestre e professor Celso Fiorilo. Muito obrigado a todos. Agradecemos imensamente as brilhantes e sensíveis palavras do professor Dr. Flávio Hamed e em prol da preservação consciente. Passo agora a presidência, a doutora Gisele Bernardo Ronoldi, advogada e secretária adjunta da Comissão Permanente de Meio Ambiente da UAB São Paulo. Pelo adiantado da hora, eu vou pedir para a magistrada doutora Fernanda Mena Pinto Pérez que já possa compor a mesa para prosseguimento dos trabalhos. Por gentileza, nós vamos agora ouvir a doutora Fernanda Mena Pinto Pérez sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos ao piso vital mínimo. Está com a palavra, doutora. O tema que me foi proposto foi ação civil pública de responsabilidade por danos ao piso vital mínimo. Eu, mais uma vez, vou pedir vênia para extrapolar um pouco o tema da minha palestra, porque eu não costumo fazer isso, porque muito mais do que instrumento para responsabilização por danos, a ação civil pública é um instrumento muito mais amplo, né, de tutela desse piso vital mínimo. O que a gente espera é que esse piso vital mínimo, na verdade, não seja ofendido, né? E em que ponto a ação civil pública vai servir para que esse piso vital mínimo não seja ofendido. Primeira coisa, então, que a gente tem que discutir é o que é o piso vital mínimo, o conceito desse piso vital mínimo. Está interferindo? É o celular. Pela doutrina, aliás, quem cunha, né, esse conceito na doutrina é o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, e, no que eu concordo plenamente, que o piso vital mínimo ele é composto por aqueles direitos sociais, aqueles direitos de segunda geração que estão lá no artigo 6º, né? Saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança pública, previdência social, proteção à maternidade e aos direitos da infância e assistência aos desamparados. Ninguém duvida que esses direitos sejam direitos essenciais ao mínimo existencial digno e, portanto, preenchem aquele conceito do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que é fundamento da República Federativa do Brasil. E o que é ser fundamento da República Federativa do Brasil? É dar razão de ser a ele. Então, na verdade, o que a Constituição está dizendo é o seguinte: todo o resto, toda a ordenação jurídica constitucional só tem razão de ser se observar, no mínimo, a dignidade humana. E como preenchemos, no mínimo, a dignidade humana? Com aqueles direitos fundamentais que compõem o piso vital mínimo. Os direitos do artigo 6º, ninguém duvida. O que eu venho propor aqui é que não só os direitos do artigo 6º compõem o piso vital mínimo. Compõem o piso vital mínimo os direitos do artigo 225 da Constituição.
não somam-se. Na verdade, eles são pressupostos dos direitos que estão no artigo 6º. Diz lá o 225. E olhem só, o artigo 6º, ele não diz expressamente, esses direitos são o mínimo a uma dignidade, a uma vida digna. Ele não diz. Mas o 225 diz. O 225 diz assim, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Olha como a Constituição é didática. A própria Constituição, literalmente, me diz qual é o mínimo que eu tenho que atender para preencher aquele conceito que está lá no artigo 1º, sem o qual o Estado brasileiro democrático, social, não tem razão de existir, não tem fundamento, não está em Constituição. Né? Tem aquele constitucionalista espanhol, Pablo Lucas Verdú, que tem uma teoria que não basta a gente ter uma Constituição. Aliás, o Brasil tem uma Constituição maravilhosa. A gente tem que estar em Constituição. E, para a gente estar em Constituição, a gente tem que preencher esse conceito efetivamente, dar efetividade a esses direitos fundamentais. Então, o que eu proponho aqui é que a gente amplie esse espectro do que é o piso vital mínimo. Sem dúvida, os direitos sociais de segunda geração, que estão lá no artigo 6º, compõem esse piso vital mínimo. Mas precedem a eles. São pressupostos deles o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aqui eu estou falando do meio ambiente natural. Eu sei que o presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, aliás, de quem sou discípula, fui aluna, tenho um grande respeito, e sigo, e estudo, e trago a doutrina dele nas minhas palestras, defende, e eu também concordo que o meio ambiente se subdivide naquelas categorias, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, meio ambiente de trabalho, meio ambiente natural. O que eu defendo é que existe, sim, por disposição constitucional, uma hierarquia aí. Porque não adianta você ter cultura, você ter celular, meio ambiente digital, você ter até uma casa para morar. Se você não tiver água para beber, porque se você não tiver água para beber, você não vai viver. E se você não viver, você não precisa de casa, você não precisa de escola, você não precisa de nada disso. Então, na teoria é tudo muito bonito, mas a gente tem que ser pragmático. Não é à toa que a Constituição fala que a defesa e a preservação dos processos ecológicos essenciais são essenciais a uma vida digna. Então, antes, qualquer direito não é prioritário ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É por isso que eu defendo com convicção que os direitos do 225 integram esse piso vital mínimo. Pois bem, superada essa premissa de que o piso vital mínimo, então, que é o objeto do nosso estudo, é o artigo 6º mais o artigo 225, talvez numa ordem inversa, 225 mais o artigo 6º, esses direitos eles têm prioridade absoluta de atendimento, porque são eles que garantem o mínimo existencial digno. Não há dúvida nenhuma que o desatendimento desses direitos fundamentais causam uma ofensa. Causam uma ofensa, são sujeitos à reparação. Mas não é isso que a gente quer, porque se ele é mínimo à existência digna, ele tem que ser garantido e não violado. Não se quer a violação para buscar a reparação, se quer que eles não sejam desatendidos. Então, nesse aspecto, uma omissão de atendimento a esses direitos constitucionais fundamentais importam em ilegalidade, importam em inconstitucionalidade, violam a ordem jurídica constitucional. Essa é a premissa que a gente defende para justamente divergir daquelas posições dos palestrantes anteriores de que rechaçam a ação civil pública como instrumento de política pública, pois eu defendo veementemente, e eu acho que a comunidade justamente tem que se apoderar desse instrumento de democracia participativa direta, que é a ação civil pública, principalmente aquelas ajuizadas pela sociedade civil, pelas organizações não governamentais, pelas associações, sindicatos, etc. Por que há essa celeuma toda com relação à ação civil pública no atendimento positivo desses direitos que são essenciais ao mínimo existencial, sem o qual a ordem jurídica constitucional está ameaçada? Os argumentos são a separação dos poderes, né? Foi dito aqui, a quem cabe dizer onde que o recurso público vai ser empregado e de que forma. Primariamente, e isso eu não divirjo, aos poderes executivo e legislativo, sem dúvida.
Questão do orçamento, vai barrar no orçamento, então vai ser invocada aquela tese da reserva do possível. Mas eu não, o Estado vai dizer, o governante, o administrador, eu não tenho dinheiro para dar saúde e educação para todo mundo. Ou eu não tenho dinheiro para garantir uma política ambiental adequada, e a gente já vai chegar lá. O que dizem os tribunais superiores, o Supremo, o STJ e a doutrina a respeito dessa tese da reserva do possível e o piso vital mínimo? A gente está falando aqui de direitos fundamentais mínimos a uma existência digna. E a questão do ativismo judicial. Juiz não tem que fazer política pública, juiz não tem que dizer... tem que ir lá e aplicar a lei, ponto final, como se isso fosse matemático. Não tem mais cabimento, né, nessa conjuntura que nós vivemos de complexidade, de direitos e de valores, entender que o juiz ele aplica uma fórmula matemática, ele garante a ordem constitucional, né? Seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Eu vou pedir, Vênia, então, para ler alguns trechinhos de precedentes dos tribunais superiores. O primeiro deles é o recurso especial 1.185.474, em que relator o ministro Humberto Martins, e diz assim: aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez, quando ela é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma não ser a reserva do possível oponível à realização do mínimo existencial. Cabe ao Estado pegar todo o dinheiro que ele tem e empregar naquele mínimo. Sobrou? Sobrou. Aí, então, vai discutir onde que vai aplicar. É isso que o STJ está dizendo. Não dá para dizer que, seja na política ambiental, seja na política da saúde, seja na política da educação, se invoque essa reserva do possível, salvo se todo o dinheiro que se tiver já tivesse sido empregado para a realização daquele mínimo existencial, o que a gente sabe que no Brasil não é a regra, né? Tem um outro precedente também do Humberto Martins que diz assim: haveria uma distorção se se pensasse que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido para garantir os direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como empecilho à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. Uma correta interpretação daquele princípio, da separação dos poderes, em matéria de políticas públicas, deve ser apenas no sentido de utilizá-lo quando a administração atua dentro dos limites concedidos pela lei. Quando a administração extrapola os limites de sua competência e age sem sentido ou foge da finalidade a qual estava vinculada, não se deve aplicar o referido princípio. Nesse caso, encontra-se o Poder Judiciário autorizado a reconhecer que o Executivo não cumpriu sua obrigação legal, quando agrediu direitos difusos e coletivos, bem como autoriza o Judiciário a corrigir tal distorção, restaurando a ordem jurídica violada. A interferência do Judiciário é legítima à administração pública, de maneira clara e indubitável. Viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programa de governo. Quanto ao princípio da reserva do possível, ele não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. Somente depois de atingido o mínimo existencial é que se pode cogitar da efetivação de outros gastos. A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário, pois esse não é mero departamento do Poder Executivo, mas sim poder que detém parcela da soberania nacional. É o RESP 1.041.197 do Mato Grosso do Sul, relatado também pelo ministro Humberto Martins. E vem o Supremo, não foi só o STJ que disse isso. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 45, em que se discutia a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estava se discutindo se um valor que era destinado à saúde, por alteração legislativa, haveria lá qualquer estratagema legislativo para que o valor fosse desviado da saúde para programas, quaisquer programas governamentais diferentes. Disse o Supremo que, na verdade,
o caráter político da jurisdição constitucional em face de seu encargo de tornar efetivos os direitos que preenchem esse mínimo existencial a de ser garantido, sob pena de o poder público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer de modo inaceitável a integridade da própria ordem constitucional. Então, na verdade, toda essa discussão sobre se o judiciário deve ou não fazer, entre aspas, o judiciário não faz política pública, né? Ele insta a quem tem que fazer e que não fez, que o faça. É isso que o judiciário faz. E por que o judiciário tem que fazer isso? Tem que fazer isso porque há um mínimo que a Constituição elegeu, não foi o juiz que elegeu, o juiz, na verdade, só serve para garantir que aquela Constituição seja cumprida, que o faça, então. E isso não viola a separação de poderes. Isso, na verdade, é mecanismo de freios e contrapesos. Os poderes, eles são separados, mas eles se autocontrolam. E a ação civil pública, nesse sentido, serve, então, também como mecanismo de freios e contrapesos nessa organicidade da separação dos poderes. E eu digo mais, já não é sem tempo, e agora focando no meio ambiente, principalmente no meio ambiente natural, já não é sem tempo que a gente reflita sobre quanto do orçamento público é empregado nas políticas ambientais. A gente está careca de saber que as pastas de meio ambiente das secretarias, do Ministério do Meio Ambiente, é a pasta pobre, né? Poxa, se aquele direito é um direito fundamental que preenche a dignidade humana por disposição constitucional, integra o mínimo existencial, ele, na verdade, é pressuposto de todos os outros direitos fundamentais, que é o direito à essencial sadia qualidade de vida. Esse orçamento ele não tem que ser prioritariamente empregado na garantia da qualidade ambiental? Essa distribuição orçamentária nas pastas ambientais, na política ambiental brasileira, em todas as esferas da federação, ela não seria inconstitucional? É uma tese um pouco revolucionária, eu admito, mas ela é uma tese plausível e que tem que ser defendida de uma vez por todas. Não é possível assistir passivamente a destruição da estrutura administrativa ambiental, que não haja um ativo adequado de policiamento ambiental, que não haja fiscalização, que não haja implementação de política ambiental efetiva nesse país. Muito pelo contrário, a política ambiental é sempre tratada secundariamente. O que importa é o programa de aceleração do crescimento. Então, se o Poder Executivo e o Legislativo não destinam dinheiro suficiente à defesa e à proteção dos processos ecológicos essenciais, e se isso ameaça a integridade da ordem jurídica constitucional, corroendo o fundamento próprio do nosso Estado, que é o princípio da dignidade humana, a quem se socorrer? Ao Judiciário. Como? Como garantir isso? E aí, então, nós entramos, né, na parte do processo constitucional. Processo constitucional, sim. Todo direito fundamental, ele tem duas moedas, ele tem duas faces da mesma moeda, que é a sua face material e a sua face processual. Por que uma face processual? Isso é teoria dos direitos fundamentais. Porque todo direito fundamental, ele tem íncito imanente nele mesmo a sua efetividade. Nenhum direito fundamental pode deixar de ser efetivo. Ele não tem conteúdo programático. Embora a Constituição, muitas vezes, tenha esse conteúdo programático, ele tem que ser garantido, porque é íncito do direito fundamental a sua efetividade, porque ele é fundamental, ele é essencial. Então, se ele é essencial, ele tem que ser garantido. Esse aspecto garantístico da efetividade do direito fundamental é o outro lado da moeda, que é o lado processual, instrumental. Como garantir a efetividade desse direito fundamental? Então, por exemplo, o direito ao meio ambiente, ele é um direito material, fundamental, mas ele tem o outro lado da moeda, que é a sua efetividade, que tem que ser garantida. E um direito processual, que você vê lá, abre o artigo 5º, que é um direito fundamental, a ação civil pública,
assim como ação popular, mandado de segurança coletiva ou mandado de injunção, que são ações elencadas no rol de direitos fundamentais, elas são, da mesma forma, direito material. Eu tenho direito à ação civil pública porque é um direito fundamental. E ele é, na sua definição, direito processual. Então, os direitos fundamentais têm esse viés dúplice, né? E o processo, então, de tutela desses direitos fundamentais não pode ser visto à luz desse processo conservador, tradicional, individual, que é o processo civil, como a gente vem conhecendo ele desde sempre. Talvez a dificuldade de alguns doutrinadores ou mesmo magistrados mais conservadores de entender a importância do processo constitucional, dessas ações constitucionais, qual a finalidade realmente delas, né? E até entender que algumas ações sejam propostas temerariamente, se devam justamente a essa dificuldade de enxergar que essas ações constitucionais, dentre as quais a gente vai destacar hoje, porque é o nosso tema, a ação civil pública, essas ações constitucionais elas são muito mais do que ações individuais, elas são instrumento de democracia participativa. Elas instrumentalizam aquilo que o parágrafo único do artigo 1º determina. Todo o poder emana do povo. E ele vai ser exercido de que forma? De duas formas. Através de representantes, indiretamente, ou, diz lá a Constituição, diretamente. E a ação civil pública ela é um instrumento precioso no exercício da democracia participativa, no exercício direto do poder do povo. É por isso que eu digo e repito, há que haver necessariamente o empoderamento dessa ação pela sociedade civil. Infelizmente, 30 anos depois, o que a gente assiste é que ainda o Ministério Público é o grande autor das ações civis públicas. A gente pode elencar diversos motivos para isso. A própria Lei da Ação Civil Pública, nos artigos 6º, 7º e 8º, acaba incentivando que a ação civil pública seja ajuizada pelo Ministério Público. Tem questões econômicas, é claro, questões culturais, né? O brasileiro ele se acostumou, até porque viveu muitos anos na ditadura, a achar que a lei ela serve para poucos, ou para quem tem poder, ou para a elite, o que já depois da democratização do país, isso já vem sendo aflorado, né? Mas ainda é muito tímida a participação da sociedade civil no empoderamento desse instrumento tão precioso que é a ação civil pública, para o exercício da democracia participativa. E aí não há ação civil pública temerária. Porque cabe ao povo, que é o detentor do poder, dar a interpretação para a Constituição, ou pretender uma interpretação, ou buscar aqueles direitos na sua essência mais preciosa. E quem vai dizer que a sociedade não pode querer essa ou aquela interpretação, ou não pode querer fazer valer este ou aquele direito? Pode ser que a ação civil pública não seja julgada procedente, mas temerária, seja ajuizada pelo Ministério Público ou não, direito de ação, né? É claro que há pessoas mais técnicas, pessoas menos técnicas, mas está lá no artigo 5º 35. Direito de ação é um direito sagrado, né? Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a qualquer direito. Então, já prosseguindo aqui para o final, a reflexão maior que eu tenho a fazer com relação à ação civil pública depois desses 30 anos é que a única coisa que eu tenho a lamentar é que a sociedade civil ainda não se empoderou como deveria desse instrumento da democracia participativa, que implementa, dá efetividade ao parágrafo único do artigo 1º, com algumas exceções, a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, eles entram com muitas ações civis públicas e seriam casos a serem analisados, né, para que a gente consiga replicar, multiplicar essas experiências de sucesso no exercício da democracia participativa. E uma outra reflexão também que eu queria chamar é que se cabe ao Poder Judiciário, só e quando, é bom que se diga, os outros poderes não atendam a esse mínimo existencial de uma forma condigna, né, com prioridade, como deve ser, de que forma o judiciário vai também participar no atendimento disso se ele não estiver devidamente estruturado.
né? O princípio da administração pública, a eficiência. E o que também a gente assiste é que não há estruturação. Todo o judiciário foi estruturado, e daí a dificuldade de lidar com ações desse tipo, a dificuldade aqui esposada pela desembargadora federal no que tange à execução, há lacunas, há máculas legislativas com relação à execução dos processos coletivos? Mas há também falta de estruturação. Todo o judiciário foi estruturado para lidar com ações individuais. É preciso especializar, sistematizar o processo coletivo dentro do judiciário para que nós consigamos, então, também dar efetividade à ação civil pública, que é um direito fundamental, né? Daí, eu também vou fazer, já que todo mundo aqui fez propaganda da sua instituição, vou fazer da minha, e oxalá nós tenhamos muito em breve as varas ambientais. Eu integro o grupo de trabalho nomeado pelo presidente Naline para estudar a criação das varas ambientais no estado de São Paulo. Oxalá que até o final da gestão do desembargador Naline nós tenhamos a possibilidade de começar efetivamente a estruturar o processo constitucional dentro do judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada.